Irmãos, eu quero partilhar uma palavra bíblica com vocês e vou fazer de um jeito que eu gosto. É o meu estilo, quero só a atenção de vocês. Eu vou ler o texto, logo em seguida eu vou começar pela introdução e depois eu vou ler o texto. Deixe a sua Bíblia aberta na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Deixe aberta, daqui a pouco eu vou dizer qual é o texto, mas acompanhe o raciocínio, essa introdução que quero fazer. Cada tempo é um tempo, tem suas marcas, suas características, valores, regras morais, comportamentos, cosmovisão. Cada tempo tem a sua própria marca. Mas em todas as eras, em todos os tempos, desde que o mundo é mundo, até que o Senhor venha, há uma contradição, um confronto entre o bem e o mal, que é uma das discussões filosóficas mais difíceis de se responder. As pessoas perguntam: onde se originou o mal? Ora, se Deus é a fonte de todo o bem, e tudo era perfeito e santo, como se iniciou o mal? Se não havia pecado e apenas Deus santo, justo e bom, tudo no nível de perfeição. Os filósofos atribuem a essa questão o mal como a antítese do bem, em essência, ainda que não objetivamente, mas ele estava lá como antítese do bem. Se tem uma coisa boa, implica ter uma má, ou pior, ou ruim. Em tese, são temas filosóficos. E então temos o Éden e o pecado. E essa é a nossa história, é o que nos convém comentar, porque temos acesso a isso. E além de contemplarmos, experimentamos os efeitos do mal sobre as nossas vidas, em todo o tempo. Temos uma linha do bem, da paz, dos atributos do bem, da virtude. Paralelamente, segue um mal persistente, da ruindade, da perversidade, da rudeza, santidade e pecado, bondade e maldade, caminhando juntos, paralelamente, em toda a história. Aí, olhando por esse viés, eu olho para o plano de Deus para a nossa vida. Olho para a ação benéfica de Deus sobre os homens e a ação maligna para condená-lo e abatê-lo. Olho para a promessa de Deus a Abraão, de bendizer e abençoar
as nações da terra por causa de Abraão. E vejo nas páginas da Bíblia ingerências, ações, ataques do inimigo, que é o agente do mal, para contrariar, para roubar a alegria e a paz, para desfazer essa obra do bem, sempre no sentido contrário, sempre atacando, em todo o tempo. Eu me lembro daquele plano que Deus apresentou a Moisés, quer dizer, através de Moisés, que era trazer libertação ao povo do Egito. E vejo a ação do inimigo para retaliar, contrariar e barrar essa história, usando o Faraó para matar os inocentes, e naquela matança dos inocentes, no meio, aniquilar também aquele que pudesse ser ou pudesse vir a ser um libertador. A mesma coisa que aconteceu com Herodes, que ao ouvir falar de um rei que viria, e a profecia que se anunciava, tentou cortar o mal pela raiz. O inimigo usou o Faraó, usou também Herodes, para tentar barrar esse caminho. Vejo o plano de Deus em Jesus, levando-o ao deserto para ser tentado, ser provado pelo diabo, antes de começar o seu ministério. E vejo aqueles ataques do diabo de forma tão contundente, para tentar desviar Jesus daquele propósito, mas o propósito de Deus prevaleceu. Aí vejo o nascimento da igreja, a caminhada da igreja, Deus soprando um avivamento para empurrar a igreja para frente. E vejo em Atos dos Apóstolos tantos ataques do inimigo usando pessoas, usando a liderança religiosa, circunstâncias para tentar barrar o caminho, ao ponto de a gente ouvir no conselho lá de Gamaliel, conselho sábio. Ora, não vamos também levar a ferro e a fogo essa questão, porque se esse conselho vem de homens, não vai dar em nada. Mas se isso vem de Deus, ninguém vai poder barrar. Porque havia aquele confronto das forças do bem e do mal. E o próprio apóstolo Paulo, que é o texto que eu vou ler daqui a pouco, fez uma comparação, usou uma figura muito curiosa e importante para nós nesse contexto. Ele falou de uma luta, de uma guerra entre a carne e o espírito, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, e disse que isso é em todo o tempo. E escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele usa aquela figura da couraça, de tomar toda a armadura de Deus, e diz que esse ataque do inimigo e essa guerra é em todo o tempo, e que a gente deve, então, vigiar todo o tempo, por causa desse combate constante, uma figura que ele usou para ilustrar essa realidade. Deus está nos encaminhando para o bem e pelo bem em todo o tempo, mas há uma luta para nos barrar o caminho, para nos retaliar, para nos atacar, para nos tirar do caminho, nos trazer de volta, nos fazer desviar, nos fazer voltar atrás, o tempo inteiro. Aí eu pensei, vou finalizar a introdução com esse argumento. As formas desse ataque na história é que se modifica em seu perfil. Vou dar alguns exemplos para ilustrar. Israel, que era um povo nômade,
até se estabelecer em Canaã, teve um tipo de embate com o inimigo, mais físico, de guerra, de controle, de combate, de tomada de território, de medição de força. Os judeus, na formação do helenismo, outro tipo de embate. Perseguições, dominações políticas, usando a religião, que eram líderes religiosos infiltrados na política, ou o contrário. Se você abrir, não abra agora, mas depois se você abrir em casa, o texto de Lucas, capítulo 3, quando fala sobre a pregação de João Batista, preparando o caminho para a vinda de Cristo, é o cenário daqueles dias. Aí o texto deixa bem claro lá. Diz quem era o imperador, quem eram os governadores daqueles territórios, quem reinava onde, quem tinha influência onde. E depois diz, quem era sumo sacerdote naquele período, naquelas regiões. Era todo um cenário político e religioso que manipulou os crentes daquela geração. Era outro tipo de guerra, uma guerra política e religiosa. Razão porque quem condenou Jesus, embora fosse pelas leis civis, mas quem o entregou foram os religiosos da época, Anás e Caifás. E em cima desse tipo de guerra, de manifestação, de ataque, de retaliação, de manipulação, de ofensa, para tentar desviar a igreja, a gente entende as palavras de Jesus, quando disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome, vos maltratarão, mentirão ao vosso respeito, vos levarão aos tribunais por causa do meu nome. Mas fiquem firmes, porque foi assim antes de mim e será assim também com vocês. Hoje de manhã nós vimos e ouvimos aqui um breve testemunho sobre a igreja perseguida, nos moldes do primeiro século. Faz poucas semanas estávamos aqui orando por um pastor, Youssef, que estava condenado à morte pela sua fé. Nós recebemos testemunhos, cartas, mensagens, e-mails de irmãos pedindo ajuda, socorro, apoio, cobertura espiritual de vários lugares do mundo, lugares onde não se pode pregar o Evangelho. Eu recebi uma carta de um pastor, que inclusive foi pastor auxiliar meu, num outro ministério, numa outra igreja, e ele foi para um pequeno país, dentro da antiga União Soviética, e ele passou vários anos lá, sem poder sequer pregar em algum lugar, ser visto como um cristão. Começou ensinando numa escola, e agindo de outra forma, e evangelizando da forma mais secreta, como nós vimos aqui. E ele mandou uma carta, faz alguns meses, falando sobre as dificuldades, os riscos e as ameaças, chegando cada vez mais próximo dele, cercando já, com grandes perigos, porque começaram a descobrir que aquele tipo de trabalho tem alguma conotação com o cristianismo. São países onde não há liberdade de culto e ainda há essa abordagem do primeiro século, de uma perseguição agressiva, física, como foi nos dias de Cristo e dos apóstolos. Dor na pele. Pois bem, eu quero ler um texto agora com vocês, que é um texto sobre os últimos dias, que aponta para um outro tipo de perseguição e de ataque do inimigo sobre a igreja,
para tentar desviá-la do propósito, sem ser com espada, lança e escudo, e sem ser também como nos moldes do primeiro século, através da política, dentro da religião, mas através de outros moldes. Eu quero que você abra a sua Bíblia, vou fazer a leitura pausadamente, sem pressa, e você vai acompanhando aí. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura que farei na Escritura, a partir do capítulo 2, da carta de Paulo a Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Notem, as falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los. A partir do verso 14, diz assim, acompanhe, por favor. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez
será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Para finalizar, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. O texto é longo, mas é uma argumentação só. É uma peça de argumentação, apresentando um panorama, que é o que nós enfrentamos nos últimos tempos, como ele declarou. Onde a guerra é filosófica, onde as armas são os argumentos, são posicionamentos doutrinários, teológicos, elaborados. Como diz o texto, muitos mestres, aos quais muitos se acercarão, segundo a conveniência, segundo melhor lhes parecer. Esse é o nosso contexto. Toda tentativa do inferno para barrar a igreja, machucando a igreja, causou um impacto diferente. Mexeu com os brios. E um remanescente de Deus, fiel, no meio do rebanho, se levantou para proclamar a verdade do Evangelho sob perseguição e ataque. Sempre foi assim. Ao ponto de os historiadores, os pais da igreja, escreverem que o sangue dos mártires foi a semente do cristianismo. Quando alguns eram levados para as arenas para dar espetáculo, para tentarem fazerem com que eles negassem a fé, e eles aí é que louvavam e glorificavam a Deus, aquilo levantava o ânimo da igreja. Inspirava outros crentes a serem mais fiéis a Deus. Vocês já notaram que, quando Deus manda uma perseguição pessoal, ou mesmo coletiva,
A igreja se aquece fervorosamente para buscar mais a Deus. Às vezes a pessoa está passando por uma luta muito grande, não perde um culto de oração, não falta as reuniões e busca a Deus e chora na presença de Deus por causa daquela pressão, daquele momento de opressão que está vivendo. Não é assim? Eu me lembro de uma matéria, na verdade era um testemunho, foi um artigo publicado de um discurso de Anne Graham, a filha do pastor Billy Graham, evangelista Billy Graham. Em 2011, ataque das Torres Gêmeas, 2001, 2011, ano passado. 2001, as Torres Gêmeas foram atacadas. O impensável aconteceu. O inexpugnável, a grande potência mundial foi atacada. Interrogações de todos os tamanhos. Na nação americana, nos dias seguintes ao ataque às Torres Gêmeas, as igrejas estavam lotadas de crentes, de religiosos, de protestantes que havia anos não pisavam o pé na igreja e agora estavam buscando a Deus por respostas. E Anne Graham, escrevendo, foi um discurso que depois foi transcrito, e ela disse para os americanos que ela não entendia aquele fervor e aquela busca se antes o povo havia desprezado o Senhor. E então faz todo um discurso bem inflamado a respeito disso. Os avivamentos históricos aconteceram, na maioria dos casos, após tragédias, depressões, guerras, calamidades. Sempre que acontece algo muito grande, o resultado é o povo buscar o Senhor. E muitas vezes Deus nos põe no chão para a gente aprender a história. Dentro desse contexto, eu me lembrei, esses dias a gente conversando com o irmão sobre o que aconteceu com o pastor Nailson, que, para quem não sabe, nesses dias ele foi assaltado, rendido por bandidos, por 3 bandidos, que o colocaram no banco traseiro do carro, dele mesmo, que é o carro que ele usa para o serviço do Senhor, e levaram o pastor Nailson. Rendido, passaram num caixa eletrônico, tiraram dinheiro do pastor, e depois o deixaram em um lugar, e levaram o carro embora. Até agora ainda não encontramos o carro, mas o pastor Nailson está na congregação pregando o Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Aí eu me lembrei, porque alguém que ligou para mim, para me dar a notícia, disse que tinham colocado o pastor Nailson no fundo do carro. Bom, achei estranho, mas eu me lembrei e comentava com alguém a respeito disso. Um rapaz de Brasília, ele escreveu uma poesia, já contei isso aqui uma outra vez, mas tem sempre alguém que não ouviu ainda. E ele foi assaltado também, e ele era um rapaz muito alto, forte, e colocaram-no no porta-malas de um Gol. E é um carro pequeno, porta-malas bem pequeno, ele foi ali apertado, e ele conta na música, a letra da música é a descrição da sua experiência. Ele diz que via o carro só passando por quebra-molas, buracos, entrando em curva, saindo em curva, sem saber para onde estavam levando, e todo atordoado e com muito medo, naturalmente, e questionando e perguntando muitas coisas. E ele disse que naquela aflição o Espírito de Deus falou com ele, porque ele estava perguntando: meu Deus, por que tudo isso? E Deus disse para ele: é porque eu queria conversar com você, você não tem tempo, chamei você para a gente conversar um pouco. Aí ele conta que Deus fez isso, e às vezes Deus faz isso mesmo.
Às vezes nos tira do conforto para nos revelar alguma coisa tremenda. Porque quando a gente passa pela prova, a gente busca a Deus. Então essa estratégia, às vezes, faz reverter em coisas extraordinárias. Agora, vejam o perigo que eu quero destacar como mensagem para essa noite. Um dos ataques mais poderosos que trazem maiores danos à igreja é esse último ataque do inimigo, num desespero e com uma estratégia bem elaborada para tentar enganar até os mais piedosos e os mais crentes, com uma estratégia muito engenhosa, que é, em vez de atacar para machucar, tirar o ânimo, trazer apatia, indiferença, diluir o conteúdo, espalhar em vez de ajuntar, tirar o foco do centro, da missão, do propósito, de fazer com que os crentes relaxem, desanimem, busquem conveniências, seus próprios interesses, movidos por uma palavra que se repetiu 3 vezes nos momentos cruciais que o texto descreveu, que é a palavra paixão, movidos por suas paixões. Sabe como é que isso se explica no cotidiano, no hoje? É aquilo que me agrada. É aquilo que me traz prazer. É aquilo que me traz conforto, aquilo que é melhor para mim. E já notaram que é exatamente esse o panorama e o padrão do que acontece nos dias de hoje? A igreja, estou falando de um modo geral, as comunidades organizadas, de um modo geral, ela tem uma prateleira comercial com o nome da fé, onde ela pode escolher, como se escolhe num supermercado um produto, aquilo que lhe é mais conveniente. E teve um irmão que me confidenciou não, teve coragem de abrir o jogo e falou claramente para mim, assim, pastor, o negócio é o seguinte, hoje em dia é o seguinte, eu estou na minha casa, meu computador, Deus é o mesmo, Deus está em todo lugar. Não é verdade? Ainda me pediu para eu dizer que é verdade, né? Não, Deus está em todo lugar, de fato. Deus está em todo lugar, Deus está ali comigo. E no computador, eu já descobri, eu tenho vários links, eu baixo e eu salvo tudo nos favoritos. Eu tenho cultos ao vivo de tudo que é a igreja. Eu posso escolher. Tem um dia que eu estou meio down. Eu quero uma mensagem mais para cima, uma coisa mais... Eu vou lá e clico, até pelo título, uma mensagem que me bote para cima. Então, um louvor mais animado, eu clico lá, seleciono e eu ouço. E vou me edificar com aquela palavra. Tem um outro momento que eu estou querendo aprender alguma coisa mais, uma palavra mais dogmática. Não é verdade? Eu vou lá, clico, seleciono, numa igreja assim, tal, que estuda mais a Bíblia, e recebo aquela mensagem. Deus está ali comigo, estou me edificando. Qual o problema nisso? Eu digo, rapaz, não, você tem razão em parte, porque a Escritura é quem diz, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Deus tem um propósito nisso. Salmo 133 diz que ali ordena o Senhor a sua bênção. Deus tem um propósito. Deus está em todo lugar mesmo. Falei, etc. e tal. Mas essa metodologia revelada nessa conversa com esse rapaz é a mentalidade, é a filosofia do tempo presente. Nesse carnaval filosófico e teológico que marca o nosso tempo.
E as pessoas se acercam dos seus mestres, segundo as suas conveniências. Como que sentindo coceiras nos ouvidos. Você acha que coceira no ouvido é coisa ruim? É coisa muito boa. É um prazer que a pessoa tem. São os prazeres, as paixões que o texto está fazendo referência aqui. De modo que as pessoas nem se ressentem mais. Antigamente, no tempo da seriedade, vocês imaginem, quando Paulo escreveu aos Coríntios e disse, olha, uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo, outros gostam de Cefas, outros dizem, não, eu sou de Cristo. Partidarismo era a carnalidade da igreja. Uma igreja bem carnal, como a igreja de Corinto. Mas hoje, a pessoa vai para a igreja dependendo de quem vai pregar, de quem que vai dirigir o louvor, ou de qualquer outra conveniência. É o tempo, é a marca do nosso tempo. De modo que nós temos inimigos à nossa volta para abater a igreja, para desviar o propósito da igreja, para roubar a alegria e a paz. E isso não é feito com uma cavalaria, com homens montados, com chicotes na mão, com armas, para nos ferir o corpo. É para ferir a nossa consciência. As armas são filosóficas. E os golpes são os argumentos. E a estratégia do inimigo, eu profetizo aqui nessa noite, é para nos desanimar, para nos desencorajar. E aí a vitória é muito fácil. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, 3 vezes nessa argumentação, ele volta ao ponto. Ele diz, tu, porém, Timóteo, tu, porém, 3 vezes. O curso desse mundo é isso, vai seguir assim, tu, porém, segue de perto o meu ensino. E diz uma coisa preciosa aqui, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Não podemos ouvir qualquer um que fala apenas porque está autorizado por essa ou por aquela instituição. Nós temos que ouvir a verdade da Escritura. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja e do seu povo, para que não sejamos enganados, atingidos por essa estratégia sutil, ou como Paulo disse aqui a Timóteo, sorrateira, para tentar nos desviar. Que sejamos mais crentes, mais fiéis, mais tementes, mais entregues, mais dependentes, mais comprometidos com o Senhor em tudo, entendendo o nosso tempo e sabendo que o inimigo quer esfriar a nossa fé. Mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. Como disse Paulo, mas o Senhor me livrou de todas e há de nos livrar também dessa. Fique esperto, fique atento, porque o inimigo não vai se levantar com espada, escudo e lança, mas com a lábia bem sutil, bem elaborada, de um pregador, às vezes na televisão, e ele tem levado muitos ao esfriamento espiritual. Não deixe de frequentar a sua igreja. Não abra mão de ler a sua Bíblia todos os dias, de orar, de buscar os meios de graça que nos mantêm firmes no Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.